Olá, amigos ligados no Urubu Interativo. Meu muito boa noite para todos vocês que estão nos assistindo. Estamos aqui trazendo esse vídeo para vocês informativo sobre tudo que rolou no dia de hoje do mais querido do Rubro Negro. E aí, antes de qualquer coisa, já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever, porque vai ser muito importante. Mas a semana começou muito agitada para a equipe do Flamengo, tendo em vista a consideração de como foi importante o segundo jogo do Clássico contra o Vasco. O Flamengo acabou se sagrando finalista do Campeonato Carioca contra a equipe Cruz Maltina, vencendo por 2-1, um belo jogo do Flamengo, um lindo golaço do Luiz Araújo que vem pedindo passagem e a gente vai comentar daqui a pouquinho, mas você também está vendo imagens aí do treino de hoje do Mengão e também a gente vai falar sobre o boletim médico do Bruno Henrique e muitas outras informações nesse nosso vídeo agora da noite do Urubu Interativo. Então, se eu fosse você, não perdia nada, já se inscrevia e deixava o seu like. Estamos falando sobre agora o Flamengo ter o Fluminense como grande finalista do Campeonato Carioca. O clube rubro-negro que enfrenta há bastante tempo a equipe tricolor, mais ou menos há 5 anos, só no ano passado que o Flamengo não enfrentou o Fluminense, porque pegou a equipe nas semifinais do Campeonato Carioca, enquanto o Vasco disputava contra o Nova Iguaçu e acabou sendo eliminado. Então o Flamengo enfrenta o Fluminense, que já tem a arbitragem definida para as finais do Carioca. A Federação de Futebol do Estado de Rio de Janeiro confirmou nesta segunda-feira a equipe de arbitragem que atuará nas finais do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. Representantes dos dois clubes estiveram presentes na sede da entidade para definição para acompanhar bem de pertinho com o departamento de arbitragem da FERJ-ADAF. O primeiro confronto da decisão, que ocorrerá nesta quarta, dia 12, às 9h30 no Maracanã, terá a arbitragem de Yuri Elino. O profissional foi escolhido por meio de sorteio, já que os representantes dos clubes não chegaram ao consenso de um treinador, de um árbitro específico. Já para o jogo decisivo, Bruno Arleu de Araújo foi o árbitro selecionado de acordo com os dirigentes do Flamengo contra o Fluminense. A venda dos ingressos para a decisão do Campeonato Carioca segue o ritmo muito acelerado. Conforme previsto no regulamento da competição, as torcidas serão divididas em 50-50 para cada lado no Maracanã, esperando uma grande festa. Até a tarde dessa segunda-feira, mais ou menos 10 mil bilhetes já haviam sido adquiridos exclusivamente por sócio-torcedores do Fluminense. A partir dessa terça-feira, dia 11, amanhã, as vendas serão liberadas para o público geral, incluindo os torcedores do Flamengo. Flamengo e Fluminense possuem esse histórico muito longo e já se enfrentaram 15 oportunidades em finais de campeonato carioca. O Flamengo também tem aí muitos desfalques para essa primeira final do campeonato carioca e eu queria trazer para vocês quem são esses desfalques. O Flamengo já iniciou a sua preparação, você está vendo imagens aí na tela dos últimos 2 dias, né, no domingo e na segunda-feira, não teve folga. O técnico Felipe Luiz não deu folga para o elenco. No domingo, os jogadores que não atuaram no sábado contra o Vasco fizeram um trabalho específico no gramado do CT Jorge lá, o CT Ninho do Urubu, enquanto os jogadores que atuaram ficaram só na academia. Mas hoje, na terça-feira, como você está vendo com imagens aí, o treino foi de muito esforço, porque o Flamengo agora se prepara. Se prepara porque amanhã é o último treino antes da partida decisiva contra o Fluminense, pela primeira ida da final do Campeonato Carioca, no Maracanã, às 9h30 da noite. O técnico Felipe Luiz vai ter que lidar com 5 baixas confirmadas para essa partida, que acontece na quarta-feira, dia 12, às 9h30 no Maracanã. Os jogadores de fora do duelo são o Bruno Henrique, que teve uma lesão constatada, e daqui a pouco a gente vai trazer também o professor, né, o doutor Fernando Sasaki, falando sobre o Bruno Henrique. O Flamengo já também tem aí Everton Cebolinha, que está fora, se recuperando de lesão. Em fase final, Michael, Pedro e Vina. Pedro e Vina já estão voltando a fazer ali, né, o tratamento agora com bola no gramado. Isso é muito importante para o rubro-negro. A lista de desfalques do Flamengo preocupa a comissão técnica, porque, como a gente já disse, o Bruno Henrique, na vitória contra o Vasco, teve uma lesão constatada na coxa direita, segundo a própria assessoria do Flamengo, passou no fim do jogo. Os outros jogadores ainda estão em tratamento das lesões musculares e continuam de fora. Porém, ambos avançam na recuperação e podem ser opções para Felipe Luiz no jogo decisivo do Campeonato Carioca. A primeira final já acontece nessa quarta, às 9h30 da noite, como a gente trouxe para vocês a informação. Mas tem interesse de jogador do Flamengo para a equipe do Rio Grande do Sul, clube brasileiro, rival do Mengão, que pode estar de saída, apareceu aí até treinando. O tricolor
né, o Grêmio, na verdade, o tricolor do Sul, quer reforçar o meio de campo para a disputa do Brasileirão e ver o jogador do Flamengo com as características necessárias para o elenco. De quem a gente está falando, Matheus? A gente está falando sobre o Alan, um jogador que está aí, voltou, né, a jogar, exemplo, está sendo aí um exemplo de reestruturação dentro do futebol do Flamengo. O Felipe Luiz tem tomado aí o Alan como um jogador para poder recuperá-lo e ele tem aí conseguido disputar boas partidas, voltou a jogar um bom futebol. O Grêmio está de olho no volante e pretende fazer uma proposta de empréstimo para o segundo semestre de 2025. No entanto, a investida deve ocorrer apenas às finais do Campeonato Carioca. Terminando tudo, o Grêmio pode entrar em conversas com o Alan. Muito difícil, porque o técnico Felipe Luiz gosta muito do jogador, é um jogador que tem sido coringa dentro das lesões que o Flamengo tem tido, e o Alan é uma peça importante desse elenco do Flamengo, assim como esse que está na tela que passou agora, Luiz Araújo. Aos 28 anos, Alan tem sido aí esse reserva do Pulgar, mas continua sendo visto como uma peça muito importante. O técnico Felipe Luiz vai contar com a sua permanência no grupo, mas as negociações podem se perdurar mais para frente. Essa informação aí foi divulgada pela RTI Esportes. Enquanto o tricolor gaúcho tenta viabilizar a negociação, o Flamengo segue com os planos de reforçar o seu meio de campo para o Super Mundial, tentando a contratação ainda do meia Jorginho do Arsenal em junho. Apesar do interesse do Grêmio, a tendência é que o Fla não libere o Alan antes do início do Brasileirão. Jogador que foi contratado em 2023 junto ao Atlético Mineiro por 8 milhões de euros e até o momento não há sinais que o clube carioca esteja disposto a negociá-lo. Lembrando que o Alan quase saiu do Flamengo, estava aí com um acordo super alinhado com o Pumas do México, mas o Felipe Luiz pediu a permanência do jogador, pois confiava em fazer o Alan alcançar um novo nível de futebol e conseguiu dessa maneira. Agora a gente vai falar verdadeiramente, porque daqui a pouco o professor e doutor, né, do médico do departamento, o chefe-geral do Flamengo, Fernando Sasaki, vai falar, e aí a gente vai colocar, né, o boletim informativo que o Flamengo trouxe na manhã de hoje para conversar ali, né, o doutor Fernando Sasaki conversar com a imprensa para poder trazer como está a lesão do Bruno Henrique no finalzinho desse vídeo. Então fica aí, se inscreve, deixa o like, porque vai ser muito importante pra gente. O atacante rubro-negro sofreu uma lesão muscular, quando a gente falou no início do vídeo, e pode estar presente só no segundo jogo do Campeonato Carioca, a final entre Fla e Flu. Segundo informações do site Gazeta do Urubu, o Flamengo terá um importante desfalque para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. O atacante Bruno Henrique sofreu essa lesão muscular e agora está sendo aí uma das dúvidas. O médico Fernando Sasaki vai falar daqui a pouquinho, explicou a situação do atacante. E aí ele disse que a previsão inicial é de recuperação de 2 semanas, o que coloca em dúvida a presença do jogador na segunda partida da decisão. Segundo informações, o Bruno Henrique sofreu um estiramento leve de grau 1 e a sua recuperação completa dependerá da evolução do tratamento nos próximos dias. A comissão técnica e o próprio Felipe Luiz, por enquanto, tratam esse caso, né, na verdade, com muita cautela. O atacante foi fundamental nas semis e também vai ser muito fundamental se chegar à final, marcando 2 gols aí da vitória de 2-1 contra o Vasco, um dos 2 gols, e também alcançando 100 gols com a camisa do Flamengo. Sem o Bruno Henrique, o técnico Felipe Luiz vai precisar definir o que vai fazer. A gente vai colocar agora na tela e já vou pedir para você aí o meu muito obrigado, deixando o seu like, e o professor Fernando Sasaki. O Bruno Henrique, né, no segundo tempo do jogo contra o Vasco, saiu com uma dor na posterior de coxa. Já iniciou o tratamento de imediato, fizemos o exame de imagem que constatou uma pequena lesão do músculo posterior da coxa direita. Já iniciamos o tratamento, já teve uma boa evolução hoje e agora a gente está iniciando no processo de fases. Ele cumprindo essas fases, a gente sabe, né, o melhor momento para esse retorno. E agora a gente vai monitorar diariamente para qualquer tomada de decisão. Lógico, a gente vai respeitar essa cicatrização, deixando claro que as nossas decisões são baseadas na longa temporada que vamos ter esse ano. O Danilo, ele tá bem, tá sem dor, já tá com a preparação física no campo, fazendo um planejamento para esse jogo de quarta-feira. Everton, Cebolinha e Michael hoje estão em uma nova fase. Entraram no campo, né, com a preparação física, sendo monitorado também pela fisioterapia. Não tiveram nenhuma intercorrência nas atividades, não se queixaram de dor e seguem conforme a programação. Como esses 2 atletas entraram agora na fase de campo, tudo vai depender da sua evolução diária. Conforme eles forem cumprindo as etapas, a gente vai conseguir ter uma decisão sobre o jogo de domingo.